Soltar a vinheta porque temos o nosso convidado de altíssima categoria neste programa. No programa de hoje, o fundador do ProArmas. Ô louco, bicho. Um nome forte da oposição no Congresso. O deputado federal mais votado pelo Mato Grosso do Sul. Há um aceno do atual regime, eu diria, para que a gente possa construir algo sólido e bom para o Brasil. Marcos Polon. Fala, Polon, uma salva de palmas pro Polon. Grande Polon. Valeu, como é que tá aí nas redes sociais? É Polon MS, né? Polon com 2 L's e MS de Mato Grosso do Sul. YouTube Marcos Polon com 2 L's conversando com a gente. E aí? N no final, né, cara? Oi? E N no final. E N no final, N de Polon nariz. Com N. É isso aí. E Valeu, aí, como é que tá lá? Cara, tá uma merda, né? Tá, né? Sincero. Você que nos representa falar isso, eu vou chorar. Eu vou rasgar o verbo aqui. Eu vim pensando no trecho saindo de São Paulo pra cá e vendo agora o Segré falar, o que falta pra gente carimbar que o Brasil não é mais uma democracia? Porque o discurso aqui, antes de eu chegar, o foco era o cenário econômico. A gente caminha passos largos pra uma realidade igual a da Venezuela e da Argentina. Nós não vamos mais tratar de meta de gastos. A gente vai deixar a meta aberta e quando chegar a gente dobra. Isso. Vai gastando. E aí é uma sanha arrecadatória. E imposto no Brasil. O imposto é roubo, mas no estado perdulário, gastão igual o nosso, ele é pior do que roubo. E aí você cria essa sanha arrecadatória, não vai conseguir adimplir a expectativa do orçamento. E como que eles resolvem isso? Imprimindo dinheiro, que é a causa. E que isso gera inflação. E aí a gente arrebenta o país. Então eu vim tentando fazer um checklist no avião. O que falta para a gente carimbar? Que igual eu falei na tribuna ali, que é um regime. Porque se você tirar a questão econômica da pauta e trabalhar com os direitos civis de primeira geração, que foi o que construiu o constitucionalismo clássico, isso aqui já não é democracia, já faz uns dias já. Mas já faz tempo que não é. Nunca foi, né? Nunca foi. Então, nunca foi. Nunca será, foi. É muito pesado. Tá difícil, então, mas voltando, tá uma merda? Tá, mas a gente não pode perder a esperança e tem que continuar lutando, não pode entregar os pontos. Mas a minha esperança é que os caras de previsão erram muito aqui no Brasil. Tomara. Se esses caras que fazem a previsão de inflação, de não sei o que lá, os economistas, erram muito. Se você pegasse um avião, ele ia cair com certeza. Se dependesse das análises. Tudo vem errado. O problema é que tudo no Brasil tem viés político, desde física, química, exatas, matemática no Brasil tem viés político. Então, se você pega as análises econômicas, principalmente do consórcio, no Bolsonaro eles erravam sempre de maneira pessimista e agora eles erram sempre de maneira otimista. Então a gente fica muito assustado com a situação que o país está caminhando e a minha maior preocupação, e eu tenho concentrado a maior parte do meu trabalho na defesa dos direitos constitucionais de primeira geração, que em tese são aqueles do artigo 5º, ali está alguns, não estão todos, legítima defesa mesmo não está ali, você fica assustado a cada dia que passa. E você vê um desrespeito flagrante aos direitos fundamentais. Então nós temos a estrutura estatal que foi feita para evitar a barbárie, a violência. O grande objetivo do Estado, segundo Hobbes, é evitar a violência, só que segurança pública a gente não tem. Houve um corte de mais de 700 milhões na segurança pública. Ninguém tem sensação de segurança em canto nenhum do Brasil. Eu asseguro que ninguém aqui tem. E aí o mínimo que eles devem entregar, que é a segurança, não entregam. Estão perseguindo os setores de produção, estão perseguindo determinados setores, como de acesso a armas, como bandeira ideológica, que impõe ao criminoso uma dissuasão racional para evitar o cumprimento de delito. Então, tiram de você a possibilidade sequer de exercer a legítima defesa, o crime cada vez mais aumenta. O Ministério da Justiça não fez nenhum movimento, nenhum pronunciamento. Eu tô pegando pesado. Movimento é que demais. Nenhum pronunciamento. Querer movimento é muito. Nenhum pronunciamento de combate ao crime organizado, nem pronunciamento. Qual foi o aceno que ele fez, Emílio? Ele foi lá na favela e entrou de maneira tranquila, como quem entra na casa da sogra. E não teve nada. E então não se fala mais em... E não se fala mais em nada, nem corrupção, acabou a corrupção. Não, acabou a corrupção. Isso é catastrófico. Agora, dos problemas que nós temos, e eu fico feliz de ter a oportunidade de vir aqui para alertar vocês, alertar as pessoas hoje, através do canhão, que é isso aqui, é que nós estamos deixando passar o fatiamento absurdo da liberdade. Quando a gente criou o ProArmas, a gente fala que não é sobre armas, é sobre liberdade. Por que a gente escolheu a arma como símbolo da liberdade? Porque de todas as pautas que dão acesso
acesso à liberdade, a de armas é a mais sensível, é a mais difícil de você defender por conta do preconceito que criaram em cima da pauta. E aí você vê eles fatiarem a nossa liberdade como um salame, só que agora eles estão tirando em nacos. Não é mais em filetas. Mas sempre é assim. Exatamente. Agora é o salame inteiro. Agora porque a liberdade ela é tirada em filetas, em pequenas fatias. Agora é em naco. É em pedaços grandes. Nós estamos desde 2019, por exemplo, que o STF trouxe para si o poder de fazer tudo e qualquer coisa. Eles podem investigar tudo e qualquer coisa e dirigir inquéritos através dos inquéritos que eles criaram lá em 2019. Os advogados não têm acesso aos autos até hoje. Então, o princípio básico do que seria um Estado democrático de direito, para limitar o poder do Leviatã, desse monstro estatal que nos rouba, que tributa cada vez mais, seria o devido processo legal. E um princípio básico para que exista devido processo legal são as prerrogativas dos advogados. E tem advogado que não tem acesso nem aos processos de 2019. Esses do dia 8, então, nem se fala. Então, eles criaram aquele show, aquele espetáculo para julgar as pessoas do dia 8, porque acharam que isso ia dar uma boa repercussão. Mas também, vou dizer uma coisa... Não estou passando pano, não endosso. Não. Eu também tem uma coisa, eles deram um olé na direita nesse... Opa! Sim. Deram um olé na direita aí, mas isso chama-se incompetência. Total. Então. Total. Nós temos um problema muito grave no Brasil. O professor Olavo, ele dizia uma frase que tem gente que não concorda, tem gente que gosta, que desgosta, mas eu sou obrigado a concordar que não existe direita no Brasil, existe Jair Bolsonaro. A direita no Brasil é muito incipiente, ela está se formando. Eu posso dar um exemplo para você que prova isso. Vai ser votado daqui uns dias a PEC 9, que traz várias pautas categóricas de esquerda, como questão de gênero e cotas e o escambau, e tem deputado que se julga de direita defendendo isso com unhas e dentes. Então, muitos de nós que estão na direita sequer conhecem as pautas que são naturais da direita. Mas por que a direita vota dessa forma, na sua humilde opinião? Porque os caras falam que a esquerda ninguém tira a mão de ninguém, né? Tá com a mão, e todo mundo vai para a mesma pauta. Vocês votam individualmente, né? Por interesse. Exatamente. Por que acontece? Só fazer um breakzinho rápido. Depois do break ele responde. Então, um break para a rede Jovem Pan de rádio. A gente volta já aqui para você que está no rádio. Na TV a gente continua aqui com o nosso querido deputado federal, o Marcos Polon. Show de bola. O que acontece? A esquerda ela começa a se organizar no Brasil há mais de um século. E a direita ela sempre é oscilante. Então a gente viveu quase 4 décadas sem direita no Brasil. A gente começou a voltar a falar em direita no Brasil lá em meados de 2014. Até então o pessoal tinha vergonha sequer de se assumir. Armário. Exatamente. Era de direita, mas era no armário. Então isso tira da gente uma construção cultural sequer para saber quais são as pautas que nós acreditamos. E como há uma contaminação da esquerda no Brasil, hoje existe tanto como... Vou usar o comunismo como alegoria, tá? Mas você vai entender. Tanto comunismo no Brasil que é como se fosse a água e os brasileiros fossem os peixinhos. Então a pessoa nada ali naquele ambiente esquerdista e defende, patrocina ideias que na cabeça deles são justas, são igualitárias e tal, só que na verdade tem consequências muito nefastas. As consequências são terríveis, mas para que você compreenda isso, você tem que estudar história, você tem que estudar filosofia, você tem que ter uma formação pretérita que nós não temos por conta de inexistir essa sequência de construção política de direita no Brasil, que infelizmente foi ceifada em 64. O pessoal atribui a ditadura militar ter salvado o Brasil do regime comunista, mas todas as lideranças significativas de direita da época foram sepultadas pela inexistência de sufrágio, Deputado, outras coisas. Você está falando disso, e eu sei que uma das pautas principais suas são as armas, mas você comentou da questão do arcabouço fiscal. Sim, do calabouço fiscal. Eu estou aqui com a lista de quem votou sobre a nova regra. Eu sei que você votou contra o arcabouço. Votei. Mas vários do seu partido, que são oposição, votaram a favor. Exatamente. Então, quer dizer, se nem o partido que é oposição faz frente, não adianta, porque imagine a população. Fui lá, votei, você com os outros deputados representam o povo, representam as ideias do povo, venderam essas ideias. Mas a elite é assim. A elite brasileira. Vai pela conveniência individual. O problema do Brasil não é nem partido político, não é nem a política. A elite é assim, ela vai para onde
Aonde a situação é um pouco pior, tá? Do que o seu diagnóstico. Aqui, a maioria votou a favor. A situação é pior. A situação é pior. O Brasil não tem ideologia, deputado. Não existe esse negócio de ideologia. Tem que o pessoal da esquerda defende a deles. É que a direita, como eu disse, é neófita. A gente é um brotinho e os caras são a sequoia. Agora, nós temos que despertar na base, no cidadão comum, a importância de ocupar espaços. Porque foi assim que eles fizeram. Quando, depois do golpe militar, se tirou o voto à presidência, parte deles foram para a luta armada, que eu acho abjeto, não resolve nada, certo? E parte deles foi para a luta ideológica, ocupando espaço, entrando em sindicato, associação. Então, um cara da esquerda, ele tropeça aqui, antes dele cair no chão, ele funda uma ONG. Na direita, a gente não tem. O cara da esquerda tem reunião na escola do filho, o cara vai, o cara se infiltra, o cara se impõe, o cara mexe. E nós temos que construir essa cultura, principalmente nos conservadores, para que ocupem os espaços de poder e comecem a criar novos espaços de poder, como eles fazem. Mas igual ele estava falando do problema da inexistência de oposição. Nós tínhamos a ilusão no começo desse ano legislativo que existia um bloco de direita, de aproximadamente seus 100, 120 deputados, e existe, é 100, 100 e pouco, 120, e um bloco de esquerda dos seus 100, 150, vai. E o que definia era o centro. E acreditavam que, por conta da opinião pública, o centro não seria cooptado pelo dinheiro, né? E na verdade, semana passada agora foi. Então, hoje eles têm ampla maioria para fazer o que quiser, e aí nós vamos para um diagnóstico ainda mais grave. Vários setores de grandes corporações têm escritórios de lobby especializado em Brasília e estão pagando esses lobistas para defender o seu queijinho. Só que o cidadão, ele não tem. Então são pouquíssimos deputados que estão lá para defender efetivamente o interesse do cidadão. São grandes corporações. E aí nós vamos no cerne da questão. O PL hoje, tá, é um partido ideologicamente identificado como direita. Mas a gente não pode olvidar que isso está sendo construído. Ele não tem uma história pretérita de direita. Isso é uma construção, certo? E o que nós temos lá? Temos um bloco que faz parte do PL que foi eleito pela estrutura partidária, que tem vários grupos que têm interesse na eleição. Então, os poucos que foram eleitos, esses 120 eleitos com a bandeira ideológica, estão fazendo o seu trabalho. Mas nós temos um grande problema. Boa parte do Brasil não vota com a ideologia ou com a cabeça, vota com o estômago. No PL, o primeiro bloco do arcabouço fiscal, 47 do PL votaram sim a favor e 43 não, ou seja... metade, mais da metade. Metade, dizer, cara, metade. E aí fica difícil. Fica difícil. Então, você imagina, está difícil para você que acompanha daqui. Imagina para nós que temos toda a estrutura do nosso mandato pautada numa bandeira ideológica, num vínculo de confiança com o eleitor, poder trabalhar lá dentro. Você imagina o quebra-pau que não é. Agora, diferente da esquerda, que se fecha num quartinho, ele se come na porrada e sai todo mundo abraçado, a gente ainda não atingiu esse nível de maturidade de fazer isso aí na direita. E isso é um problema muito grave. Você não acha que está muito extremo? E sempre que é extremo é chato. É pra caramba. O ruim é que pegou dois extremos. Fica dois extremos, conversa de extremo. E o cara que é o fiel da balança, vamos chamar assim, o afegão médio, o cara que também não está muito, não está vivendo. Passa no caixa dos mercados. Não está vivendo isso. Ele quer a vida normal. O cara quer comer, pagar um boleto para essa pessoa. Sabe, é chato. É chato, é muito chato. Fica dois extremos, dois extremos. A gente fica pagando a conta. Nós temos um problema também, cara, que é o seguinte, existe, a política ela é muito parecida com a economia, você tem a oferta conforme a demanda. E existe uma demanda muito grande pelo político lacração, aquele que vai e lacra. E a lacração ela não constrói absolutamente nada no parlamento. Eu recebi muita crítica da minha base eleitoral porque eu não fico lacrando. Eu tenho 20 anos de advocacia nas costas. Não faz corte no Instagram. Cara, eu não sou um personagem, eu não sou uma alegoria. É que virou uma pega na política para ter engajamento. Exatamente. Muita gente que está no Congresso agora entrou através da internet e da lacração. Não, eu entrei através da internet. Só que se você pegar 100% dos meus pronunciamentos, eles são jurídicos. Sim. Eu tenho 20 anos de advocacia nas costas, você impõe uma responsabilidade. E tem eleitor que, se você não ficar lacrando, não ficar xingando, não ficar ofendendo a outra parte, você não é mais de direita. Então, qual é o grande problema? Aí, voltando lá no começo, é a falta da construção de uma cultura de direito. Porque vocês,
quatro aqui compreendem o que é direita e esquerda, mas o afegão médio não tem nem ideia. Não sabe qual a importância de você ter um Estado menor, de você reduzir a máquina estatal. Essa discussão não chega no caixa do supermercado. Porque nunca chegou nele. Exatamente. Ou às vezes também a gente pode colocar que chegou de uma forma que não é interessante para ele. Porque assim, ele tá vendo lá, sei lá, tem o governo de esquerda, ele fala, cara, eu não quero mais isso. Aí ele vai e vota na outra parte e fala assim, esses caras vão resolver o meu problema, é isso que eu penso. Exato. Aí acontece isso que o Sam acabou de mostrar. A galera que ele colocou lá para representá-lo tá fazendo totalmente o inverso do que falaram. Essa premissa especial, essa premissa não é verdade por conta de uma coisa. Nem todo mundo que entrou pelo PL entrou por conta de bandeira ideológica. Tem muita gente que está ali porque tinha estrutura já. Sim. Por exemplo... oportunista. E entrou para pegar carona no Bolsonaro. O cara é bem votado, leva 3 também. Bolsonaro fez tudo esses caras aí. Não, tem muito cara ali que entrou independente do Bolsonaro. Eu conheço deputados... Bolsonex. Entra na bota. Bolsonex. Eu conheço... Bolsonex. Tem deputados de alguns estados que eu conheço, evidente eu não vou falar o nome, que eles têm uma amarração tão grande na máquina estatal que não interessa o partido, a ideologia dele, que ele vai entrar. Já tá no jogo faz tempo. É esse que é o problema. Até o Fufuco lá, como é que ele chama? O Fufuca foi lá no Bolsonaro. Fufuquinha era bolsonarista. Até ontem de manhã. Até ontem de manhã, aí troca. Então, como é que a gente faz para levar isso aí para baixo? Mas essa é político brasileiro assim. Das antigas. É assim. Político brasileiro agora você imagina você imagina quem não é assim, cara. O ralo que tá lá dentro. E a gente fica tentando criar meios para poder travar isso aí ou minimamente atrapalhar esse jogo de poder. Só que é pedreira. E o que muda, na minha concepção, como é que eles conseguiram chegar nesse ponto, Emílio? Eles ocuparam o espaço de base. Eles pegaram, se você pegar a estrutura de poder como se fosse um bolo de noiva, desde a base até o topo, a massa foram eles que construíram. A gente só trocou a cereja do bolo no governo Bolsonaro. Mas, se você pensar bem, mudou muito. Mudou. E essa eleição agora para prefeito, que é o que vai definir. E vai ser complicado. Essa eleição vai definir agora para onde vai e vai para onde, na opinião. Para onde vai o bonde? Para onde que você sente que o bonde vai? Mais para direita ou para esquerda? Eu tô com medo porque no Brasil a máquina impacta muito na eleição. Máquina municipal, máquina estadual, máquina federal. Para vocês que estão escutando ou vendo aí, o que é a máquina? É a estrutura do establishment. Tá? Eu vou votar no fulano. Pô, mas o fulano é um baita do ladrão. Não, mas ele arrumou um emprego para minha tia, para minha prima. Tem muito isso. Eu vou votar no... Cara, no meu estado, quantas pessoas no meu estado é para ser bolsonarista? Só que dos deputados federais são 3 do PSDB, 2 do PT... 1 do PP e 2 do PL só. Por quê? Porque você chegava no cara, não, eu sou Bolsonaro desde que eu nasci e tal, não sei o quê. E para deputado, vou votar nesse fulano. Falei, cara, o cara é da esquerda radical, o cara arrebenta com a gente lá em cima. Então, mas ele ajudou no negócio da minha família, pagou o funeral do meu sogro. Então, é esse... Não, aí se o cara pagar, eu também concordo com ele. Tá certo. Porque é muito melhor, presta atenção, é muito melhor se receber antes do que só uma promessa. Mas aí o cara paga o funeral do sogro e vota 10 anos. Aí eu já concordo. Porque o outro não paga e não te dá nada na frente. Vai me desculpar, viu, eu acho melhor que ele me pague do que só ele receba depois. Claro. Tem que me pagar. Mas você sabe que a gente discute muito aqui reeleição e acaba sendo um negócio que a gente fica confuso em relação a isso. Porque a esquerda fica com o monopólio do poder e a direita também acaba não fazendo nome. O cara vai lá e fica. A gente fala bolsonarista, o Bolsonaro de fato fez diversas coisas bacanas, mas e aí? A gente não tem outro nome agora. Você pode ver que quando coloca outro nome, o cara já vai lá e queima. É bem complicado e essa questão das prefeituras me preocupa bastante porque é o seguinte, como eu disse, nós temos lá 120 que foram eleitos com a bandeira da direita, do Bolsonaro. Eu devo meu mandato 100% ao Bolsonaro. Eu não era nada, nem síndico de prédio. Eu era presidente de associação do PROARMS. Você é bonito, tem uma barba bonita. Barba do Lula. Você é bom, pô. Você sabe. A verdade não vem não, pô. Como é que é o nome? Já, o Gordela. Pô, o cara Gordela, porque eu sou gordo. Esse Gordela é o mais votado. Foi o mais votado lá. Foi o mais votado. Barbinha do Gordela. É que você é um cara simples, você é um cara legal. Vai sair candidato à prefeitura. Minha mulher, por enquanto, não deixa, mas se precisar para construir esse projeto... não deixa, acabou. Então, eu só faço... Se minha mulher deixar, eu sou eu sou convidado para ser candidato desde 2007. Porque eu estou sempre envolvido em manifestação desde 2005, desde a discussão do desarmamento. Eu comecei meu ativismo político lá no referendo.
E desde 2007 o pessoal chama e tal, não sei o quê. E minha mulher, não, o máximo que ela permitia era bastidor. E eu fazia o bastidor da política de armas no governo Bolsonaro, tranquilo, até mudei para Brasília com a família. E aí, o que aconteceu? Ano passado, quando a gente estava discutindo um PL 3723, que ia estabilizar isso aí, a senadora Elisiane Gama, que hoje é relatora da CPMI do dia 8, me expulsou da CCJ, porque eu estava quebrando as narrativas ela levou 10 ONGs para lá, desarmamentistas, e eu falando que era mentira, e orientando os senadores. Aí ela pegou os seguranças, me expulsou da sala do Senado, da CCJ, na base do segurança, e me xingando, traficante de arma, genocida, taxista, maquinista, foi tudo que você imaginar, lobista da indústria e tal. E aí quando eu cheguei em casa, minha mulher tava puta da cara, ela falou, não, agora você vai. Eu falei, pô, mas acabei de chegar em casa, eu vou pra onde? Ela falou, não, se até hoje eu me opus, a partir de agora eu não me oponho mais, porque depois que você tiver mandato, eu quero ver ela te expulsar de lá de dentro. E agora ela não consegue me expulsar mais. Então, o que me levou pra política, muitas vezes é o que leva as pessoas que estão ali para contribuir de alguma forma. Tem alguma pauta, alguma coisa, para a gente poder sair do político padrão, da mesmice, da chatice e conseguir levar essa discussão para o chão. E aí nós vamos no problema das prefeituras, que vocês falaram, que me preocupa pra caramba. Na esfera municipal, esse perfil ideológico, que é o meu, que eu falo que devo o meu mandato pro Bolsonaro, porque se não fosse uma conversa com o Eduardo Bolsonaro, eu não teria sequer saído candidato, porque quando minha mulher falou isso, eu falei, amor, não tem condição, eu não fiz chão, eu não tenho dinheiro, não tenho estrutura. Daí o Eduardo pegou, e falou, não, vai, e fui. Cara, na esfera municipal, o jogo tradicional da política, o que eles chamam de chão, é muito forte. Por exemplo, minha campanha, o pouco que eu recebi de recurso de campanha foi tudo para internet, impulsionamento e tal. O normal é o cara pegar não sei quantos milhões, e muitos milhões, muito além do que a legislação, para contratar cabo eleitoral a R$100 cada um, e aí eles fazem a conta, mais ou menos, em cima disso aí. Então, no municipal, a gente vai tentar construir uma bandeira ideológica, é evidente que vai, mas vai ser muito complicado por conta dessa característica que o Brasil tem, que quanto mais você vai reduzindo, mais o pessoal vota com o estômago. A minha esperança maior é na vereança, porque os vereadores podem refletir um voto de nicho, um voto, às vezes, de protesto, um voto ideológico, e através dessa construção começar uma base. O grande problema, no meu diagnóstico, é o seguinte: os caras estão há 100 anos construindo base. A gente, muitas vezes, não gosta de se envolver. Então, vou dar um exemplo muito corriqueiro, assim, que eu uso sempre nas minhas exposições. O que muda a realidade não é um Superman, não é o Batman, cara. O Batman é um maluco com uma cueca por cima da calça e um lençol amarrado na cabeça. E com dinheiro pra caramba pra fazer aqueles gadgets dele lá. Mas o que muda a realidade são pessoas comuns fazendo coisas comuns em prol do objetivo comum. E essa cultura a gente ainda está construindo na direita. Eu vou te dar um exemplo. Qual que é o principal espaço de poder que a esquerda quer hoje? É a família. Eles querem entrar na sua família, eles querem cooptar a sua família. E isso é feito às claras hoje. E as pessoas não cuidam sequer desse espaço de poder. Por exemplo, tem uma reunião de pais na escola. Pô, a gente não vai, que é chato pra caramba. Tem uma reunião na igreja. Você não vai, chato pra caramba. E os caras são orientados aí a participar. Se você pesquisar, tem vídeo na internet de um cacique do PT explicando como é que você coopta voto daquelas beatas que ficam a vida inteira rezando o terço. E como que você chega? O cara fala, ó, vai lá e não fala de política, pede pra rezar um terço. Tem toda uma estratégia, uma mecânica. Exato, tem método. No final, você fala, ó, Deus tocou meu coração, quero dividir uma palavra. Aí você vai lá e lê a passagem que Jesus dividiu os peixes, não sei o que, pra falar que Jesus é comunista. O comunista que acredita em Jesus, pô. Exatamente. É só no Brasil que tem. O judeu que no Brasil, que no Brasil, todo comunista é cristão. Lógico. Isso é um isso não existe no mundo. O mais legal é o seguinte, é que eles não acreditam no verdadeiro Cristo, eles acreditam em alegoria, né? Eles montam o Cristo. O Brasil é muito interessante por vários fatores, e o principal é o seguinte. Talvez nunca dê certo, viu, deputado? Tem a direita, talvez a gente esteja aqui, talvez seja um karma. Talvez seja o karma. Fica tranquilo, nunca vai dar certo. Vão invadir a prefeitura de São Paulo. Nossa. O ano que vem. Vocês estão enrolados, hein?
O Boulos pode ganhar aqui, hein? Posso Não. Há controvérsia. Há controvérsia. O quê? Todo mundo fica bravo. Todo mundo fica bravo quando eu falo. Mas na pesquisa ele tá liderando. Mas posso falar uma coisa? Existe uma outra possibilidade, tem que falar que nem Roberto Carlos agora, que pode ser que o Boulos perca esse apoio todo que ele tá tendo aí dele? E entre uma outra pessoa aí que possa bater. Eles são autofágicos, né? Porque assim, o que eu ia colocar aqui é o seguinte: você tá colocando aqui, eles sempre se organizaram tal e tudo mais. Hoje tá todo mundo embaixo do guarda-chuva do Lula. Todo mundo. Tanto que se o Lula, sei lá, partir, e vou falar dessa forma para não ficar meio pesado. Senão você vai preso. Ninguém sabe para onde vai ali, ninguém sabe quem vai liderar, ninguém sabe nada. Esse é o ponto. Sim. O Bolsonaro abriu um guarda-chuva, entrou um monte de gente. Sim. Só que aí foram lá e fecharam o guarda-chuva dele. Aí saiu um monte de gente de perto do cara. Sim. Então, essa não é a questão da prefeitura. Hoje, se alguém que, tipo assim, tava com o Bolsonaro, fala, esse cara tava com o Bolsonaro, mas pulou do cavalo. Agora ele é candidato a prefeito. Eu não vou votar nesse cara. É lógico, é evidente. Principalmente porque a gente trabalha com a bandeira ideológica, né? A gente é de um nicho da política, da esfera do conservadorismo, que não trabalha com estrutura de campanha, trabalha com a bandeira ideológica. Mas o maior apelo que eu acho que teria que ser feito para todas as pessoas comuns do Brasil é esse mínimo de interesse, não de entender o que é arcabouço fiscal, que é muito chato, ou como é que a reforma tributária vai afetar o país, que é muito chato, mas minimamente entender que pautas essenciais, como por exemplo direito à vida, direito à propriedade privada, afetam diretamente a vida dessas pessoas, não são coisas tão complexas. Então, mas se você pegar isso, 80%, 90% da população é conservadora. Se você for por esse critério de propriedade privada, de liberdade e tal, 90%. Só que a canhota, ela sabe como driblar isso. Os caras têm um bom discurso. Essa galera tá preocupada e essa galera tá preocupada em comer e alimentar a família. Vota com o estômago, cara. Esse é o problema. Vota com o estômago. Os caras são bons. Os caras têm uma máquina de propaganda espetacularmente eficaz. Eles têm os artistas, eles têm os artistas que estão lá com ele, tem o privilégio do artista, os intelectuais estão com ele. Sobrou quem? Quem sobrou? Quem entrou? Muitos caras que eram petistas da época do sindicato viraram bolsonarista. Por quê? Porque se transformaram em pequena empresa. Um cara que era mecânico na Volkswagen, ele abriu a oficina vende uma solução fácil para um problema terrível. E daí na hora, a eleição é quase que um concurso de beleza. Ninguém pesquisa a fundo nada. E aí, quem que eu quero? O cara que vai criar uma dificuldade mais bonito na foto? Exatamente. Com uma resolução simples de tocar a coisa. Aí acaba indo. Como que a gente muda aí? Aumentando o nível de envolvimento. Mas o que tem me assustado mais, e por isso que eu falei a hora que eu cheguei que tá uma merda, é que o PT é muito bom em ocupar espaços de poder e destruir os outros espaços de poder que você ocupa. Então, por exemplo, hoje, um dos núcleos familiares mais duros que existe no Brasil é do produtor de leite, o pequeno produtor de leite. Está sendo aniquilado. Para quê? Para que aconteça o êxodo rural e a família desse cara seja destruída. Intencionalmente está sendo aniquilado. O agro está sendo atacado diretamente por quê? Porque é um dos setores que é esse vínculo familiar. O preço do boi no Brasil é o menor da América Latina. Por quê? Porque tem método de criar essa asfixia. Daí você fala, não, mas o Brasil sempre vai ter agro, porque se não tiver quebra. Sim, vai ter, mas vão ficar na mão dos grandes oligopólios. Então, o que acontece? Eu quebro todos os produtores pequenos e médios e vou comprando as propriedades e aí ficam só os amigos do rei. E a gente já viu isso aí acontecer. Que é o neocapitalismo chinês. Isso que você está falando tem que falar com a voz do Roberto Carlos. Tem que ser Roberto Carlos. O que você está falando é dos irmãos. Não, exatamente. Dos irmãos é o esquema. Comendo um churrasco, carninha boa. Deputado, o papo sempre é muito bom. Foi bem hoje, hein? Eu agradeço, cara. Valeu pra sempre caramba. É muito bom. Eu vou passar as redes sociais, o mais votado lá. É que ele tem esse jeitão assim, tal, mas é gente boa, o papo é muito bom. Nosso cortelinha. Gordela. Porque eu sou gordo. Entra lá nas redes sociais, se você quiser conhecer mais o trabalho, é só Polons lá, é Polon com 2 L's, N, Polon MS. e MS, tudo junto
nas redes sociais. Lá você tem todo o caminho, deputado federal eleito, é o mais votado do Mato Grosso do Sul, fundador do ProArmas. Ele é das garruchas. Tirar as garruchas é sacanagem também, eu falei que os únicos que iam ter fuzil aqui no Brasil eram vocês, parece que estamos caminhando para isso. Temos um fuzil, eu só queria deixar uma... Não, o fuzil de vocês é legal pra caramba. Sim, a gente interagiu com o cachorro, com o homônimo dele lá. Passou pulga pro cachorro. Uma reflexão interessante é o seguinte, quando o governo, sim, última rácio de toda ditadura, o último degrau para começar a crueldade é o desarmamento. E esse governo se empenha muito com o desarmamento. E aí existe uma questão muito interessante, que é o seguinte... o Estado que te pretende de forma tão ávida te desarmar é porque provavelmente ele pretende fazer alguma coisa com você que se você tivesse armado você reagiria. Hoje eu recebi a notícia de que no Pará houve o confisco de 2.000 cabeças de gado por estarem tomaram na mão grande de 2.000 cabeças de gado por supostamente estarem numa área a ser demarcada. E o advogado, quando pediu acesso aos autos do processo administrativo, que tramita, salvo engano, na FUNAI, não me recordo, lhe foi negado acesso aos autos por ser matéria sigilosa. Então, através de um procedimento completamente arbitrário, o Estado roubou 2.000 cabeças de gado. A próxima fase agora é começarem a executar as pessoas, porque já estão prendendo arbitrariamente, já estão confiscando patrimônio, agora começar a executar. Você viu que vai ter escola de reeducação. Que delícia, né? Vai ser agora uma escola de reeducação. Quem não andar na linha, vai para... Isso tem, acho que na Coreia do Norte, na China tem, e Cuba também tem. Tem no 1984 também, né? Então você que não estiver na linha, você vai para a escolinha, vai pra escolinha de lancheira. Obrigado, viu, deputado? Valeuzão aí. Obrigado, Paloma. Obrigado. Vamos pro break. Vai lá, Reginaldo. Manda o break aí. Senta aqui, Paulão. Caipira é complicado, que eu sou da roça, pô. Eu sou do interior.